Servlets, as temidas classes do mundo Java. Se você desenvolve em Java aplicações web ou mesmo APIs REST, utilizando frameworks como Spring ou outros, você indiretamente está utilizando servlets. Servlets são a base da aplicação web no mundo Java. Então, toda vez que você precisa lidar com essa ideia de requisições do protocolo HTTP, o usuário entra ali pelo navegador, acessa uma página, dispara requisições, seja para sua aplicação ou para sua API, lá por baixo dos panos tem uma servlet que está trabalhando, seja ela escrita manualmente por você no seu código ou via frameworks. Então, quando você usa o Spring, você não vê a servlet, mas lá por baixo dos panos o Spring tem uma servlet. Então, por isso que esse é um assunto essencial, super importante para quem quer trabalhar com Java, para web, para desenvolvimento de aplicações e APIs e entender um pouquinho mais como que funcionam essas coisas por baixo dos panos. Como é que eu disparo uma requisição lá no navegador, lá no Postman ou outra ferramenta e essa requisição cai lá no meu projeto, cai lá na minha classe controller para quem utiliza frameworks. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. A gente continua aqui os nossos estudos dos fundamentos da web pensando numa aplicação Java. E o foco de hoje vai ser aprender sobre essas tais de servlets, que são as classes que funcionam como um mini servidor dentro da sua aplicação, mas com o foco apenas de lidar com requisições, receber requisições e devolver respostas, geralmente, como a gente está focando aqui numa aplicação web, para o browser, o navegador, e geralmente o browser recebe HTML, né, que é a tecnologia que ele consegue renderizar as páginas para o usuário. Claro, isso também funciona para uma API que trabalha com JSON, para quem já conhece um pouco mais aí do Java, só que o foco aqui vai ser mais na aplicação web tradicional, só que os conceitos são os mesmos para uma API REST, beleza? Então, eu estou com aquele nosso projeto aqui aberto do último vídeo, no IntelliJ, é aquela aplicação web, eu mostrei o plugin aqui do Tomcat, como é que faz para criar uma aplicação web com o Maven, e ela está aqui funcionando certinho. E no momento não tem nenhuma classe Java no projeto, só tem uma página HTML, a página de cursos, que tem aqui uma listagem, um formulário para cadastrar cursos, HTML estático mesmo, tem um arquivo WebXML, né, arquivo de configurações de uma aplicação Java Web, que eu expliquei no vídeo anterior, está vazio também, e o POM.xml, né, do Maven com as configurações. E ele só tem uma dependência aqui que é do JUnit, que já foi adicionado sozinho aqui quando eu criei usando aquele archetype web app aqui no IntelliJ. Então a nossa aplicação está aqui, só que aí vem aquela dúvida, né? Eu tenho a minha página HTML de um lado, do outro eu vou ter o meu código Java e eu ainda não mostrei para vocês como que fica essa ponte, essa comunicação. Como é que a minha página HTML, essa página cursos HTML, quando eu preencher aqui, tem um formulário para cadastrar um novo curso. Tem um formulário, está aqui na minha linha 34, a tag form. Quando o usuário clicar no botão aqui para cadastrar, como que eu vou chamar minha classe Java, aquela classe que tem a lógica, que vai chamar a classe DAO para salvar no banco de dados. Como é que eu vou ler o que a pessoa digitou nos campos, na tela, né, quando ela visualizou esse formulário? Como que eu ligo o HTML com o Java e depois como que eu faço o Java devolver uma página para exibir para o usuário no navegador? Então essa ponte eu ainda não expliquei para vocês e aí é que vai entrar essa tal da servlet. Ela que vai fazer... Um dos trabalhos de uma classe servlet é fazer essa ponte entre o código HTML, código da visualização, né, das páginas, do que o seu usuário vai ver da aplicação, como que ele vai interagir com a aplicação, e o código Java, que você escreveu com as lógicas, com as validações, com os algoritmos, com acesso ao banco de dados e qualquer outra implementação que você fez. Então é aí que vão entrar essas tais das servlets para resolver essa ponte entre esses dois mundos. Então vamos entender como isso funciona. Antes disso, deixa eu rodar aqui a aplicação, só lembrando, tem lá aquele plugin aqui do Tomcat, é só clicar no playzinho verde, ele vai inicializar o Tomcat e no console ele gera aquele log, né, que está inicializando o Tomcat, por padrão o meu está na porta 8080 e ele já gera aqui o link, que eu posso clicar aqui, ele vai abrir uma janela no navegador e ele abre por padrão no endereço localhost 2.8080, o endereço do Tomcat no meu computador, barra gestão-escolar-web, que é o context path da minha aplicação. Só que aí ele barra e não digitou nenhum endereço aqui, né? Ele não sabe para onde que é para ir. E eu tinha mostrado no vídeo anterior que, a princípio, a gente digitaria aqui o caminho da nossa página, que era páginas... o nome da pasta, né, dentro de web app, barra cursos.html.
Esse era o caminho da página e ele acessaria aqui no navegador. Só que está dando erro 404, ele não encontrou essa página, né? Deu not found. Porque no vídeo anterior eu expliquei para vocês também que a pasta web app, deixa eu expandir ela aqui, dentro dela tem aquela pasta webinf, que é a pasta oculta, onde tem configurações. Ela está dentro de web app, só que o webinf é uma pasta oculta que eu não consigo acessar no navegador. E eu movi a pasta páginas, que estava antes solta dentro de web app, para o webinf. Então agora eu não consigo mais acessar essa página porque ela está dentro de uma pasta que está dentro de webinf. O webinf é oculto do navegador por questões de segurança. E essa foi uma mudança que eu fiz no finalzinho do vídeo anterior, porque eu havia mencionado que essa prática da gente acessar uma página diretamente no navegador, embora tenha funcionado, eu mostrei para vocês que funcionava, ela não é legal do ponto de vista de segurança, porque a gente fica expondo aqui caminhos de diretórios e arquivos da nossa aplicação no navegador. Então eu estou expondo que tem uma pasta chamada páginas, tem um arquivo chamado cursos, a extensão é HTML, você está expondo coisas desnecessárias, isso é ruim do ponto de vista de segurança. E eu tinha mencionado que o ideal não é expor o caminho, né? Até porque se eu quiser mudar, renomear essa pasta, renomear o arquivo, isso afetaria o usuário. Se ele tentasse entrar nesse endereço antigo, ia dar 404, ele ia ter que saber qual que é o novo endereço, o novo caminho da página para saber o que ele digita aqui na barra de endereços. Então, o ideal não é expor caminhos. O ideal é expor endereços, URLs. Então, eu quero acessar, por exemplo, localhost 8080, que é o Tomcat, barra gestão escolar web, que é o contexto da aplicação, barra alguma URL, por exemplo, barra cursos. Eu quero digitar isso daqui, dar Enter e que aquela página seja carregada. Óbvio, no momento, continuou dando 404. Porque o Tomcat encaminhou a requisição para a nossa aplicação, só que a nossa aplicação não sabe o que esse barra cursos, para onde que é para ir. Eu não configurei isso na aplicação. Barra cursos, não sei o que é para carregar com esse endereço. Isso não é um caminho de uma página, então não sei o que é para fazer. Erro 404. E é isso que eu quero ensinar agora para a minha aplicação. Falar Tomcat. Na minha aplicação aqui, ó, aplicação web, quando o usuário digitar barra cursos no navegador, é para você carregar essa página aqui, ó, que está dentro de webinfo, barra páginas, barra cursos.html. Só que isso eu vou fazer dentro do Java. Lá, sim, eu posso acessar as páginas que estão ocultas. Eu não posso acessar diretamente do navegador. Mas essa lógica eu tenho que fazer dentro do código Java, dentro da minha aplicação. E no navegador que eu vou expor apenas a URL barra cursos. O usuário não sabe qual é o nome da página HTML, se é HTML, se tem alguma pasta, se tem uma subpasta, ele não sabe onde está isso, isso é detalhe interno e eu quero esconder. Para fazer isso, aí é que vão entrar as tais das servlets. Eu preciso mapear essa URL na aplicação. Eu preciso falar de alguma forma para a aplicação que quando o usuário digitar essa URL barra cursos, é para carregar, chamar alguma classe e essa classe é que sabe carregar a página específica e devolver para o navegador. Isso é o que eu quero fazer e aí vão entrar as tais das servlets. A classe que faz esse mapeamento, que sabe receber uma requisição do navegador, executar uma lógica e devolver uma resposta em HTML, é a tal da servlet. E como que eu faço para criar uma servlet? É uma classe Java. Então lembra, classe Java não fica dentro de web app, fica lá dentro do src main Java. Que por sinal não tem aqui o src main Java. Quando eu criei o projeto com aquele plugin, né, com o archetype aqui, o web app no IntelliJ, ele criou o src main resources, src main web app, mas não criou o src main Java, que é onde a gente coloca as classes Java. Não tem problema, eu vou criar manualmente. Selecionei aqui o src, deixei um main selecionado, alt insert, escolhi a opção diretório, quero criar uma pasta. Ele até sugere para mim aqui o Java, mas eu poderia digitar manualmente se ele não tivesse sugerido. É a pasta Java que eu quero criar. O diretório ele até reconhece que é um diretório do Maven. Então vou dar um Enter, pronto. Agora eu tenho o src main Java e aqui eu crio as minhas classes dentro dos pacotes para fazer uma organização. Então vou criar um pacote aqui dentro do src main Java, escolher a opção Alt Insert, Package, vou criar um pacote aqui, br.com.rodrigo, um endereço aqui, lembra? É o nome do domínio de trás para frente, mas pode ser fictício, não precisa existir. Então vou criar aqui br.com, vou até criar outro aqui, br.com.escola, imagina que ele tem a escola que se chama escola, que não vai ser o caso, né, mas só para exemplificar, e aí ponto, sei lá, servlet. Vou criar um pacote específico onde eu vou criar classes servlets. Beleza.
E aí agora sim eu vou criar uma classe, Alt-Insert Java Class, e o nome da classe pode ser qualquer coisa, sei lá, vou chamar de curso Servlet. Escrevi errado, Servlet. Então Shift F6 para renomear, faltou o L aqui, Servlet. Beleza, Enter. Ok. Só que neste momento, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte para facilitar a visualização. Neste momento, isso é uma classe Java pura, não tem nada de servlet, é uma classe Java. Eu tenho que dizer agora para minha aplicação web, essa classe não é uma classe comum. Essa é uma classe servlet, é uma classe que vai receber requisições do navegador. Vai receber requisições HTTP do navegador, de HTTP no geral. Como que eu digo isso? Aí a servlet, existe uma classe do Java que a gente tem que herdar. Então, para trabalhar com servlets, a gente utiliza o conceito de herança. Então, eu tenho que dar um extends e a classe que eu vou herdar se chama HTTP Servlet. Só que aí, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, ele não vai encontrar essa classe HTTP Servlet. Porque eu preciso de uma dependência para ter essas classes web no meu projeto. O meu projeto ele tem a estrutura do Maven de uma aplicação web, mas ele não tem nenhuma dependência do mundo web. Então, a classe HTTP Servlet ela não vem embutida dentro do Java, como a classe String, Big Decimal ou qualquer outra classe do mundo Java, System. Não existe a classe Servlet dentro do Java, por isso que ele não encontra, que ele não sugere para importar. Como isso é coisa de web, nem toda aplicação vai ter. Então eu preciso adicionar uma dependência, uma biblioteca que tenha essa classe. E aí, opa, estou usando o Maven, como que eu adiciono dependências no projeto? Via Maven. Se eu der um Alt-Enter aqui, ele fala, olha, não achei esse HTTP Servlet, quer criar uma classe com esse nome? Ou é a segunda opção aqui, ó, quer adicionar uma dependência do Maven? Vou clicar nessa opção. E aí ele vai pesquisar, ó, se existe alguma... Tem essa janelinha aqui do IntelliJ, ele vai procurar para ver se ele encontra alguma classe chamada HTTP Servlet e tal. Ele pede para atualizar aqui o repositório do Maven e tal, e ele não achou. Então eu vou colocar aqui, ó, Search for Artifact. Eu vou colocar aqui javax, né, que é o novo pacote. E aí ele já começa a filtrar o Maven, né? Ele faz uma busca lá no repositório do Maven, ele traz todos os artefatos que tem lá no Group ID o nome javax. Vem tudo aqui do mundo Java. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, ele sugeriu, ó, javax.servlet-api. Essa é a dependência que eu preciso, ó. Então vou dar 2 cliques. Agora ele até importou, ele já achou. Aliás, ele não importou, ele agora sugere para fazer a importação, ó, e ele fez o import do javax.servlet.htp.htp servlet. Só que o que aconteceu quando eu escolhi aquela opção e tal? Se eu abrir aqui o arquivo .xml do projeto, aquela é só uma interface gráfica aqui que tem no IntelliJ, ó, mas ele foi lá no Maven, pesquisou e já adicionou aqui a tag dependency automaticamente. Eu poderia ter pesquisado no Google e ter entrado no site do Maven, copiado a tag, como eu mostrei lá quando eu expliquei sobre o Maven. Mas tem essa janelinha aqui do IntelliJ que ele já facilita isso pra gente. Ele adicionou aqui na versão 3.1.0. Beleza. Tá de bom tamanho. E agora sim, a minha classe curso Servlet, ela herda de HTTP Servlet. Ok. Só que não basta apenas herdar de HTTP Servlet. Herdar, eu só estou usando herança, lembra? Eu estou herdando dessa classe. Essa classe, se eu segurar o Ctrl e clicar nela, você vai ver que ela tem um monte de métodos, tem um monte de coisa aqui. Como eu estou usando a herança, eu ganhei todos esses métodos. A gente vai precisar desses métodos já já. Só que, e o endereço aqui, a URL? Ó? Eu não falei, ó. Olha, essa servlet é para ser chamada quando o usuário disparar uma requisição que na URL tem o endereço /cursos. Eu não configurei isso aqui na servlet. Como é que ela sabe? Que quando eu digitar /cursos no navegador é para chamar essa servlet e não outras que eu possa ter no meu projeto. Eu preciso fazer um mapeamento. Isso é feito utilizando o conceito de anotações do Java. Como é uma configuração, eu faço isso com anotações. E essa anotação ela fica em cima da classe. Então, em cima da declaração aqui do public class tal, a gente vai colocar o arroba. E aí existe uma anotação chamada web servlet.
é uma marcação. Uma anotação nada mais é do que uma marcação. Estou fazendo uma marcação da minha classe. Estou falando que essa classe está marcada com a anotação @webservlet. Como que funciona esse negócio de anotações? É bem a ideia de marcação. Eu estou fazendo uma marcação para esse código. Alguém vai ler a minha classe para buscar se tem quais são as classes que estão com essa marcação, com essa anotação. Quem faz isso é o servidor, é o Tomcat, é as partes web da aplicação. Por baixo dos panos, de maneira bem resumida, quando eu inicializar a minha aplicação, o servidor vai procurar no meu projeto se tem classes que têm essa anotação e quando ele encontrar, ele já faz o mapeamento e o carregamento sozinho dessa classe. Então, de maneira bem resumida, por baixo dos panos é isso que funciona. E aí, nessa anotação, eu abro parênteses e eu passo entre aspas, né, a string da URL, que no nosso caso vai ser /cursos. Então, é aqui que eu configuro a URL /cursos. Então, agora sim, quando eu disparar uma requisição no navegador com o endereço /cursos, o Tomcat vai chamar a nossa aplicação e ela sabe que é para chamar essa classe aqui, porque é uma classe que herda de HTTP Servlet, está anotada com @webservlet e o endereço é /cursos, que foi o que foi digitado lá no navegador, é a requisição, né? Tem essa URL. Então é assim que eu faço o mapeamento de URL para uma servlet. Quem já trabalha aí com Java, com Spring, com frameworks, é tipo a ideia de um controller, exatamente a ideia de um controller. Você mapeia uma URL e quando ela for disparada ela cai no controller. Só que por baixo dos panos, antes de chegar no seu controller, passou por uma servlet, não sua do seu projeto, mas do Spring ou do seu framework. Por baixo dos panos, o seu framework tem uma servlet que mapeia para URL /. Qualquer URL, qualquer requisição cai nessa servlet do framework e ele que encaminha para a classe controller. Então fica aí a dica para você entender como que o framework chama lá o seu controller. É a servlet do framework que faz o encaminhamento para o seu controller, beleza? Então agora, quando eu digitar localhost 8080 /aplicação /cursos, ele sabe que é para chamar essa classe. Só que ele vai dar new na classe e qual o método que ele vai chamar? Ele tem que executar uma ação, tem que ter um método aqui. Qual é o método que ele chama? Tem vários métodos aqui. Lembra, eu estou herdando da classe HTTP Servlet. Tem vários métodos que a gente pode utilizar para fazer a lógica de quando o método, a URL for chamado no navegador, o que é para executar. Um deles é um método que se chama doGet. E eu posso sobrescrever esse método. Se eu digitar DOG, ele já até sugere. Quer sobrescrever o método doGet? Vou dar um Enter. Sim, quero sobrescrever o método doGet. Então, ele coloca aqui a anotação @override. De novo, é uma marcação para dizer que esse método é uma sobrescrita. É um método que você está herdando e que você está sobrescrevendo. Eu ensinei isso nas videoaulas aqui do canal, né, onde eu falo sobre herança no Java. Beleza? E aí ele coloca esse super, ele não sabe o que você vai fazer, ele só chama o doGet da classe mãe que está sendo herdado aqui. Eu vou tirar isso daqui só para ver se ele vai cair aqui dentro. Eu vou dar um system out aqui. System out, servlet foi chamada. Só para ver se a servlet está sendo chamada de fato. Beleza? Pronto. Agora eu vou testar. Vou lá no navegador, vou dar um Enter aqui na URL /cursos e eu vou ver lá no log se apareceu aquele system out. Vou dar um Enter, continuou dando not found. Vamos lá no console da aplicação e não apareceu aqui o system out. A última coisa que está impressa aqui é o log. Por quê? Eu mexi no código, mas eu não reiniciei o servidor. Toda vez que você mexe em classes Java, você tem que reiniciar o servidor, parar o Tomcat e inicializar novamente. Só quando você mexe em páginas HTML que você não precisa reiniciar o projeto. Mas classe Java você precisa. Então eu vou clicar no playzinho verde aqui do Tomcat, né, para ele dar um reload na aplicação. Ele pergunta se eu quero parar e reiniciar. Sim. Ele vai gerar aqui o log, inicializando novamente o Tomcat, agora com a classe atualizada. Vou até limpar o console, botão direito, clear all, beleza. Vou lá no navegador, vou digitar /cursos, dar um Enter, continuou dando o erro 404 e se eu olhar aqui no console, ele não chamou a nossa servlet. Então, alguma coisa não deu certo, ele não encontrou esse endereço, deu algum problema aqui na nossa aplicação, beleza? E aí o que acontece é o seguinte, esse negócio de anotações, eu não lembro se eu falei isso em alguns dos vídeos,
Mas esse conceito de anotações e tal, isso surgiu no Java 5. Antes do Java 5 não existiam anotações. Até o Java 4 você não tinha anotações, você não conseguia fazer configurações direto no código Java. Quando você precisava fazer configurações na aplicação, isso era feito com arquivos de configuração, arquivos geralmente no formato XML. Daí é que vem esse arquivo web XML. Por que tem esse arquivo web e por que ele é um XML? Porque é coisa antiga do Java. Lá antigamente, nos primórdios do Java, tudo era configurado via arquivos XML. Inclusive as servlets. Antes, no Java, não tinha anotação. Como é que eu fazia esse mapeamento, então, da URL para a classe? Lá no web XML. Eu tinha que vir aqui, dentro da tag raiz, né, que é essa web app, e declarar aqui a tag servlet. Eu nem sei se tem autocomplete aqui, acho que não. Deve ter algum plugin e tal. Mas beleza. Você tinha que declarar a tag servlet. Aí tinha aqui, ó, servlet-name. Tinha que dar um nome único para sua servlet. Sei lá, curso servlet. E tinha que ter aqui um servlet class. E você tinha que passar o pacote, o caminho completo da classe, que é, no meu caso aqui, br.com, ele até sugeriu aqui, ó, .escola, .servlet, .curso servlet. Aqui eu estou declarando uma servlet no projeto, falando, ó, aplicação web, eu tenho uma servlet, o ID dela, o nome único dela é curso servlet, aqui podia ser qualquer coisa, e onde que está a classe, o caminho completo, aqui tem que passar o pacote certinho. E agora eu tenho que fazer o mapeamento. Aí tem a anotação servlet-mapping para fazer o mapeamento. Aí eu passo servlet name, qual é o nome da servlet que eu quero mapear. Vou copiar ali de cima só para não errar. E agora tem uma tag chamada URL pattern, para você dizer qual que é o padrão de URL, que é /cursos. Era assim que era feita mapeamento de servlets antes do Java 5. Então, você tinha um bloco para declarar a classe da servlet e um outro bloco para mapear uma servlet para uma URL. Então, por isso que tem um nome aqui. Porque aqui eu só estou declarando a servlet. Esse é o nome, essa é a classe. Mas eu tenho que fazer o mapeamento. /cursos. Mas qual das servlets que vai ser o /cursos? Aqui tem esse nome aqui, curso servlet. Então, são dois blocos distintos. E aí, eu acho que o problema é porque na dependência do .xml, ó, ele adicionou a versão 3.1, se não me engano, é só na versão 4.0 que tem o recurso de anotações. Vamos testar isso daqui. Vou reiniciar, vou até comentar aqui a anotação web servlet. Vou reiniciar o projeto. Deixa eu ver se ele vai reiniciar certinho, beleza. E vou entrar de novo na URL /cursos. Ó, é isso mesmo, ó. Agora mudou para o erro 500. Agora o que ele está dizendo? Olha, eu não achei essa classe aí no seu projeto. br.com.escola.servlet.curso servlet. Ele está dizendo que não é uma servlet. Então, ele tentou converter aqui para uma servlet e tal, mas não conseguiu. Beleza. Eu estou herdando de HTTP servlet, que vem lá do pacote Javax. Ah, sim. Eu acho que é a questão da versão aqui. Eu vou atualizar, deixa eu ver, não sei se ele sugere. Ó, ele já sugeriu aqui, 4.0.1. Deixa eu baixar uma versão mais nova. Tenho que clicar aqui na abinha do Maven, dar um reload, sincronizar os projetos do Maven. Deixa eu ver nas dependências. Ó, já baixou a Servlet 4.1. Beleza. Vou reiniciar o projeto. Então tem a questão das versões da Servlet também. É uma biblioteca, como outra qualquer tem versões. A versão 4 é uma das últimas. Eu acho que pode ser isso que ele está dando conflito, que ele está dando problema, não está identificando. Deixa eu ver. /cursos. Agora ele está dizendo que não pode converter para uma servlet, mas é uma HTTP servlet. E HTTP servlet herda de generic servlet que implementa a interface servlet. Não, está tudo certo aqui. Era para ele ter achado. Deixa eu ver se... Peraí. WebXML... Isso é coisa antiga, eu lembro bem vagamente. Deixa eu apagar aqui e voltar para a anotação. Deixa eu ver se com a anotação ele reconhece aqui. Web Servlet. Beleza. Deixa eu reiniciar o projeto. Vamos ver se agora vai dar certo. Não, ele não encontra. Beleza. Deixa eu ver então se tinha mais alguma coisa aqui.
Tá. Servlet, servlet name, servlet mapping, barra cursos. Aqui tá certinho. Ele tá mandando herdar de servlet, implementar a interface servlet, mas não precisa. Web servlet. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui tem uns parâmetros. URL patterns. Tem um parâmetro load on startup 1. Que é assim que carregar a aplicação web, ele já carrega essa servlet. Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença. Não. Jakarta. URL. Tá. Jakarta servlet. Viajei, cara. Aqui na verdade não é Javax servlet. Aqui é o Jakarta que eu tenho que portar. Que é das novas versões aí do Java e tal. Então aqui é jakarta.servlet. Só que aí não tenho certeza. Deixa eu pesquisar aqui no site do Maven, é a melhor coisa para fazer aqui. Maven Repository. Mais fácil. Jakarta Servlet. Jakarta Servlet API. Jakarta Servlet. Já está na versão 6. Acho que vai funcionar. Ok. Deixa eu copiar então. Eu estava numa outra tela, acabou não mostrando aqui. Mas beleza. Tem o Jakarta Servlet API. Deixa eu só ver um negócio aqui. Jakarta Servlet. Não, Servlet API. Acho que é só esse. Beleza. Deixa eu reiniciar aqui as dependências do Maven. E agora lá os imports, não é mais javax.servlet, é jakarta.servlet. Então nas novas versões aí do Java, vem tudo do Jakarta. Importar essas classes. Beleza. Deixa eu ver se vai dar alguma diferença aqui no projeto. Agora... tá. Agora deu erro porque ele está mapeado tanto no XML. Vou segurar, selecionei tudo, segurei o Ctrl, apertei o barra para ele comentar. Deu erro porque eu mapeei tanto no WebXML quanto na anotação. Aí ele deu conflito. Beleza, e nem tinha iniciado o projeto. Agora pelo menos iniciou. Vamos tentar lá na URL do navegador. Agora ficou uma tela em branco aqui, né? E servlet foi chamada. Então questão de versão aqui. Isso daqui é raro a gente precisar mexer com servlets hoje em dia, né? Mas é um negócio que eu sempre repito aqui no canal. Se você cair num projeto antigo, que foi desenvolvido lá em 2010, 2005, talvez você tenha servlets e você vai encontrar esse tipo de projeto. Hoje em dia os frameworks escondem muito isso, mas antigamente era mega comum. Então beleza, agora deu certo, minha servlet foi chamada e ele deu o system out, só que no navegador ficou uma tela em branco. Por que ficou uma tela em branco? Porque no navegador, qual que foi a lógica que eu coloquei no navegador não? No Java, na minha servlet, o que eu fiz aqui na minha servlet, né? Eu simplesmente dei um system out. System out, beleza. Só que system out não sai no navegador, system out sai no console. Apareceu aqui na IDE, servlet foi chamada. E eu não devolvi nada aqui, não tem nenhum retorno, então para o navegador aparece uma tela em branco. Fala, a requisição foi processada, não voltou nada, tela em branco. Para eu devolver alguma coisa para o navegador, eu tenho que configurar na minha servlet. Então, posso até apagar esse system out agora que deu certo. E aí, como que eu faço para devolver alguma coisa para o navegador? Esse método do get, repara que ele recebe dois parâmetros, rec e resp. Rec é de requisição, é tudo que está chegando de requisição. Parâmetros, eu consigo pegar qual URL foi chamada, qualquer parâmetro que foi enviado na URL, tudo que vem da requisição eu consigo recuperar com esse objeto rec. E o resp, que é o response, é resposta. Tudo que eu quiser mandar de resposta, eu tenho que usar esse parâmetro resp. É ele que a gente vai usar, então, se a gente quiser mandar uma resposta de volta para quem disparou essa requisição. Resp. Como é que eu envio alguma coisa para o navegador? Tem um método aqui chamado getWriter, que é para pegar o escritor, quem é que sabe escrever uma resposta,
E aí esse cara tem um método, ó, println, que eu consigo escrever alguma coisa que eu vou mandar para o navegador. Por exemplo, sei lá, deu certo. Quero mandar isso daqui. Vou reiniciar aqui o projeto e vamos ver se vai aparecer agora essa mensagem lá no navegador. Localhost 8080, parará, barra cursos. Olha lá, apareceu, deu certo. Então, eu consegui devolver uma coisa para o navegador. Só que lembra, o que o navegador entende é HTML, CSS, JavaScript, coisas web. Então eu mandei um texto, o navegador ele sabe exibir texto, então ele exibiu aqui da melhor maneira possível. Só que eu não deveria devolver um texto solto aqui, eu deveria devolver HTML. Então aqui na real era para eu fazer isso daqui, ó. HTML, aí abre aqui a tag head, abre aqui o, sei lá, o char7, aliás é meta, né, o nome da tag meta, char7 igual a UTF-8, aí fecha a tag meta, fecha a tag HTML, fecha a tag head. Antes de fechar o head tem que ter aqui um title, né, para aparecer lá no navegador, sei lá, minha servlet, por exemplo. Fecha a tag title. E aí posso fazer isso tudo numa linha só, como é println, ó. Posso quebrar as linhas aqui para facilitar, ó. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer tipo assim, ó. Eu vou dando vários println, ele acumula tudo e depois devolve tudo de uma vez para o navegador. Então na primeira linha eu abro a tag HTML, na segunda eu abro a tag head, apago todo o resto. Na terceira eu coloco o meta, char7. Na quarta eu coloco a tag title. Todo o resto eu apago. Na próxima eu fecho a tag head, já acabei tudo que eu tinha no head. Na próxima eu abro a tag body. Na próxima, sei lá, eu quero colocar um H1, um título na página, sei lá, deu certo. Eu quero que isso apareça como um título, a tag H1 do HTML. E aí, beleza, fecho a tag body e fecho a tag HTML. Então não é HTML que o navegador entende? Eu tenho que devolver um HTML, só que o HTML não é baseado em tags. Então eu estou escrevendo aqui na estrutura certinha de um HTML. Então aqui era para fechar a tag head, abre o body, fecha o HTML, H1, title, meta, beleza. Reinicia. E vamos lá testar novamente. Ó, agora ó, ficou em negrito e tal. Se eu mandar exibir o código fonte aqui na página, botão direito, ver código fonte, view page source, tá lá o HTML certinho, igual eu coloquei na servlet. Então o navegador sabe exibir bonitinho HTML. E aí vem um problema, né, das servlets, né? Um problema no geral que acontecia muito antigamente, né? Poxa, mas eu escrevi uma servlet. É um código Java, uma servlet. É uma classe Java que usa herança, usa anotações e tal. Vai ter uma lógica. Aqui é Java. Aqui eu poderia instanciar uma classe DAO, acessar o banco de dados, sei lá, processar dados. Aqui eu poderia fazer qualquer coisa. Aqui implementar minhas regras de negócio, validações e tal. E no final eu devolvo uma resposta para o navegador. Mas como o navegador só entende web, eu teria que escrever esse HTML aqui. Só que aí é que vem o problema. Poxa, no meio do meu código Java, eu escrevo HTML? Isso não parece ser uma coisa legal. Eu estou misturando duas tecnologias, Java com HTML. E percebe aqui, né, a confusão, né? HTML é tudo string, né? Se eu digitar errado aqui, por exemplo, ó, Tyler, esqueci o T aqui da tag title, não vai dar erro de compilação aqui. Porque é uma string, eu posso escrever qualquer coisa dentro da string. E aqui a minha página está pequenininha, né? Só tem uma tag H1, né? Mas pensa numa página, num site de verdade, completo e tal. É um site gigante, com muitas tags, com CSS, com imagens. Então imagina dar manutenção nesse tipo de código. No meio do meu código Java eu tenho minhas lógicas, validações, banco de dados, algoritmos e tal, junto com HTML, tudo junto e misturado. Fica uma bagunça, fica um negócio esquisito. Dá para fazer,
mas não é recomendado, porque eu estou misturando duas coisas distintas. Lógica de aplicação com lógica de apresentação, visual. Então, não é legal fazer dessa maneira, embora seja possível. O ideal aqui seria, terminei de executar qualquer lógica que eu tenho que executar, eu não quero escrever o HTML aqui, eu quero encaminhar para uma... Eu não tenho uma página HTML no meu projeto, ó, cursos.html. Eu quero chamar essa página, mas eu não quero pegar esse código HTML inteiro e escrever dentro da servlet. Eu só quero falar, servlet, eu tenho uma página no meu projeto, ela já tem um código HTML, chama ela, por favor. Eu não quero escrevê-la novamente aqui, eu só quero que você chame. E pega o código dela e devolva para o navegador. Então, esse é um jeito mais interessante, onde eu não vou misturar as coisas. Aí, para fazer isso, eu vou comentar esse código aqui. Então, eu não vou escrever HTML aqui, não vou fazer essa loucura aqui. Como é que eu encaminho da minha servlet para uma página que eu tenho no projeto? Eu vou pegar aqui o response.send redirect. Ó. Tem vários métodos aqui. Se você olhar, tem método pra caramba aqui e tal. Tem várias maneiras. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem um send redirect. Deixa eu ver aqui. Get. Tinha um outro agora. Aqui, eu tô fazendo isso de cabeça. Não li. Enfim, tô lembrando porque eu dei aula disso daqui vários anos. Eu ainda lembro de muita coisa. Embora eu nunca mais tenha mexido com esse código. É tanta aula que eu dei disso daqui que ainda tenho meio que decorado aqui de cabeça. Beleza? Response. Peraí. Request.get. Deixa eu ver. Get. Deixa eu ver se eu lembro qual era o cara. Era dispatch, não sei o que. Aqui, ó. Get request dispatcher. Aqui, se não me engano, eu passo o caminho do arquivo, que é web-inf. Aí é para onde que eu vou encaminhar a requisição. Ele já considera que eu estou dentro de web app. Então eu coloco webinf/páginas/cursos.html. E aí ponto forward, para eu fazer o forward, o encaminhamento. E aí eu tenho que levar o request e o response para esse método. Então, se não me engano, é assim, uma forma de encaminhar a requisição. Terminei de processar, encaminha para uma outra página, ou poderia encaminhar para uma outra servlet, uma servlet chamando outra, daria para fazer dessa forma. Deixa eu ver, páginas, digitei errado, vamos ver se vai funcionar dessa forma. Beleza, então quando eu digitar /cursos, vai cair na minha servlet, a servlet encaminha para a página e a página é exibida no navegador. Então, o usuário nem sabe do navegador que tem uma página, qual é o nome, qual é o caminho. Ele só digitou uma URL e apareceu o HTML. Vamos ver se é assim. Aí, ó, deu certo. Ó. Funcionou. Então, percebe? Ó, ele trouxe o conteúdo da minha página HTML para o navegador. Então, aqui, quando eu digitar /cursos, bate na servlet e a servlet é quem encaminha aqui para a minha página HTML. E a minha página HTML ela pode estar escondida dentro de webinf. O usuário não acessa diretamente do navegador, isso está restrito, mas de dentro de uma servlet eu consigo acessar uma página que está lá dentro de webinf. Beleza? Então, desse jeito é mais interessante de lidar com uma servlet sem ficar misturando HTML com Java. Então, essa separação ela é super importante para facilitar a manutenção na aplicação. Então, é possível... Talvez um dia você dê o azar de encontrar uma aplicação que foi desenvolvida lá em 1999, 2000, 2002, que foi feita com servlet com HTML escrito aqui direto na unha. Se você deu o azar, né, vai ser um inferno para dar manutenção nesse projeto. Mas é possível. Um jeito mais interessante é esse. A servlet fica só com as lógicas e para exibir página, eu não escrevo o HTML, eu encaminho e... Aqui está uma forma de fazer isso usando esse tal de request dispatcher, que é tipo um despachante. Despacha aí para essa página a requisição. E ele procura a página, pega o HTML dela e devolve para o navegador. Beleza? Então, essa que era a ideia. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, no cadastro de curso, eu quero fazer algo parecido. O usuário ele vai... Vamos pensar no fluxo do usuário. Ele vai entrar no navegador, vai digitar o endereço da aplicação /cursos. Abrir o formulário. E quando ele digitar aqui para cadastrar nesse formulário, código, XPTO, nome, curso XPTO, carga horária, 20 horas, nível, intermediário.
Quando eu clicar no gravar, eu quero chamar o meu código Java que vai ler essas informações, salvar no banco de dados e me redirecionar para essa mesma página. Então esse botão de gravar, ele tem que chamar também a servlet. Só que agora não é esse mesmo método aqui da servlet. Esse é um método só para abrir a página quando o usuário entra na primeira vez. Eu preciso ter ou uma outra servlet ou um outro método aqui que é para receber a requisição do formulário. E aí pegar os parâmetros, salvar no banco e voltar para essa mesma página, dar um reload exibindo esse registro aqui embaixo. Certo? Então, o formulário também vai chamar uma servlet, beleza? Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, já está aí com quase 1 hora de vídeo, vamos deixar isso para um próximo. Então, nesse primeiro eu só queria mostrar essa ideia para vocês do que é uma servlet, como que funciona uma servlet e finalmente mostrar esse gancho, essa ligação entre uma página e o meu código Java. Como que da página eu chamo o código Java, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, e o contrário, como que do meu código Java eu chamo uma página HTML sem misturar essas duas tecnologias e criar um inferno de manutenção no código com Java misturado com HTML, HTML misturado com Java, que lá nos primórdios da internet era comum. E hoje em dia, né, não é mais tão comum, espero, né, que você não caia num projeto desse, porque vai ser bem trabalhoso, mas agora você entende o que é servlet e quando você utilizar frameworks como Spring ou qualquer outro, você já sabe que no fundo o seu framework ele tem uma servlet e ela chama lá o seu controller e ele já abstrai um monte de coisas, mas no fundo, por baixo dos panos é uma servlet. É o princípio básico ali do Java Web, de como que funcionam aplicações web, APIs REST com Java. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. No próximo vídeo a gente continua desenvolvendo aqui essa nossa aplicação web, mexendo mais com servlets e vendo uma outra tecnologia que é o tal do JSP, que também, digamos assim, é o primo da servlet e também faz parte aí dos princípios do Java Web. Beleza? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.